A Física da Interconexão. Série A Ciência da Unidade, Episódio 1. Seja muito bem-vindo ao canal Elevação da Consciência. Hoje, damos início a uma jornada profunda. Uma jornada que une ciência, espiritualidade e percepção interior. Porque o universo não é dividido. O universo não é fragmentado. O universo não é uma coleção de partes isoladas. O universo é um. E hoje, vamos explorar uma das áreas mais transformadoras da ciência moderna, a física da interconexão. Prepare-se. Respire. Abra o coração. E permita que esta mensagem expanda sua visão sobre quem você é, sobre o que é a realidade e sobre o que existe muito além do que conseguimos ver. O universo como um campo de relações, não de objetos. Durante muito tempo, acreditou-se que a realidade era feita de peças separadas. Átomos, partículas, corpos, planetas, galáxias. Um universo fragmentado, como um grande quebra-cabeça. Mas a física moderna revelou algo completamente diferente. Quando olhamos profundamente, o que encontramos não são coisas. Encontramos relações. Encontramos campos. Encontramos padrões de energia interagindo. Não existe o eu aqui e o mundo lá fora. Existe um único processo em movimento, uma dança contínua onde tudo influencia tudo. A física quântica foi a primeira a mostrar isso. Partículas separadas por quilômetros continuam conectadas. A informação se comporta como se o espaço não existisse. A matéria não é sólida, é vibração. O que observamos se transforma simplesmente por ser observado. A conclusão é inevitável: nada existe sozinho. Nada está isolado. Tudo é interação. Você não é uma entidade separada vivendo em um universo indiferente. Você é uma expressão do universo vivendo dentro de si mesmo. O vazio que não é vazio. Outro ponto surpreendente da física é o chamado vácuo quântico. Antes acreditávamos que o vazio era nada. Mas hoje sabemos que o nada é o tudo. O espaço aparentemente vazio está repleto de energia, informação, vibração, potencialidades infinitas. É o grande campo do qual tudo emerge. É o oceano silencioso por trás de toda a forma. E é justamente nesse campo que a espiritualidade há milênios aponta quando fala de unidade, de presença, de consciência, de vida, de Deus, do todo. O que chamamos de matéria é apenas o ondular desse oceano. O que chamamos de corpo é apenas uma forma temporária desse campo vivo. O que chamamos de eu é apenas uma expressão momentânea do todo em movimento. Se você pudesse enxergar além da forma, perceberia que é uma única energia fluindo em tudo. E essa energia é você. Entrelaçamento, quando duas coisas são uma só. Um dos fenômenos mais misteriosos e ao mesmo tempo mais reveladores da física é o entrelaçamento quântico. Quando duas partículas interagem, elas não apenas trocam energia, elas se tornam um único sistema. Não importa a distância. Se você altera uma, a outra responde. É como se ambas compartilhassem a mesma identidade, o mesmo campo, o mesmo coração. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Hoje, esse fenômeno não é mais mistério. É fundamento. A física diz: duas partículas entrelaçadas são, na verdade, uma só. A espiritualidade diz: todos nós somos um. Percebe a sincronia? A ciência está encostando na sabedoria ancestral, sem perceber. Quando você sente algo por alguém distante, quando pensa em alguém e essa pessoa liga, quando ocorre uma sincronicidade poderosa, não é coincidência. É interconexão. E quanto mais desperta é a consciência, mais evidente isso se torna. O observador e o criador. Um dos pilares do mundo quântico é este: a observação modifica a realidade. Isso não significa que você cria objetos com o pensamento. Significa algo ainda mais profundo: a consciência participa da estrutura da realidade. O ato de observar não é passivo. É criativo. É interativo. É cooperativo. O universo não é um mecanismo funcionando sozinho.
O universo responde à consciência que observa e se organiza de acordo com ela. Isso significa que você influencia o campo ao seu redor, sua intenção molda probabilidades, sua vibração altera o ambiente, sua energia cria coerência ou caos, sua presença transforma seu próprio destino. E isso é física. Não é crença. Não é filosofia. É ciência. A espiritualidade sempre disse: você cria sua realidade. A física diz: você colapsa as possibilidades. No fundo, é a mesma linguagem com palavras diferentes. Bem-vindos a uma jornada que transcende os limites da ciência e da espiritualidade, explorando o universo não apenas como um vasto espaço físico, mas como uma consciência em constante expansão. Grandes mentes como Erwin Schrödinger já nos provocaram a pensar sobre a natureza da consciência e seu papel fundamental na realidade que percebemos. A ciência moderna, especialmente a física quântica, sugere que a consciência pode não ser meramente um produto do cérebro, mas algo mais fundamental. Assim como um peixe não percebe a água em que nada, nós podemos estar imersos em uma consciência universal sem nos darmos conta de sua verdadeira natureza e extensão. Imagine o universo como um organismo vivo, onde cada galáxia, estrela e partícula é um ponto de consciência interconectado. Desde o menor átomo até a maior estrutura cósmica, tudo está intrinsecamente ligado, formando uma rede complexa de energia e informação que se expande continuamente. Essa perspectiva tem implicações profundas para nossa compreensão da realidade. Ela sugere que a consciência é um campo unificado, que a matéria e a energia são manifestações dessa consciência e que a observação molda a realidade. Cada um de nós é um ponto focal dessa vasta consciência cósmica. Essa visão não é nova, ela ressoa com sabedorias ancestrais que há milênios apontam para a unidade de tudo. A espiritualidade e a ciência, outrora vistas como opostas, começam a convergir, revelando que a busca pelo autoconhecimento é, em essência, a busca pelo conhecimento do universo. Práticas espirituais como a meditação e o silêncio profundo nos permitem sintonizar com essa consciência maior. Ao acalmar a mente, abrimos canais para perceber a interconexão e a vastidão do nosso próprio ser, refletindo o universo. Em última análise, somos parte de um todo indivisível, ondas em um oceano cósmico de consciência. Despertar para essa verdade é reconhecer nossa unidade com o universo, um despertar luminoso que nos convida a viver em harmonia com toda a existência. Seguimos nossa jornada com o primeiro episódio de 12, pela ciência da unidade, avançando ainda mais fundo na integração entre ciência, espiritualidade e percepção interior. E vamos ver agora no bloco 2, a biologia da cooperação. Aproveita e se inscreva em nosso canal, curta, comente, compartilhe e ative o sininho para acompanhar e fazer parte desta evolução da consciência. Depois de compreender que o universo é interconectado em sua estrutura fundamental, chegou o momento de olhar para a vida no planeta Terra, para o corpo humano, para as células, para os ecossistemas, para a própria evolução da espécie. E perceber uma verdade tão profunda quanto revolucionária. A vida não é movida pela competição. A vida é movida pela cooperação. Esse é o mistério que a biologia moderna revela. E, ao mesmo tempo, é o fundamento central de todas as tradições espirituais ancestrais. Hoje, vamos explorar a biologia da cooperação, uma ciência que ilumina a compreensão espiritual da unidade da vida. Prepare-se para uma mudança profunda na sua forma de ver o mundo e de ver a si mesmo. A vida como uma rede viva de interdependência. Durante séculos, aprendemos que a natureza é um campo de batalha. Somente os mais fortes sobrevivem. Cada ser luta contra todos os outros. Viver é competir. Mas a biologia dos últimos 20 anos revelou algo completamente diferente. Quando observamos a vida profundamente, células, bactérias, animais, plantas, ecossistemas, percebemos que a cooperação é a regra da vida. A competição é apenas a exceção. Nenhuma espécie sobrevive sozinha. Nenhum organismo vive isolado. Nenhuma célula funciona de maneira independente. Tudo é relação. Tudo é troca. Tudo é parceria. A própria palavra ecossistema significa isso, um sistema de interações. Você não existe separado do mundo.
O mundo vive dentro de você, literalmente. O corpo humano, um universo de cooperação. Para entender a magnitude dessa verdade, basta olhar para o próprio corpo. Seu corpo é formado por cerca de 37 trilhões de células. E essas células só sobrevivem porque cooperam o tempo inteiro. Elas dividem nutrientes, enviam sinais, corrigem danos, dividem tarefas, ajustam funções, compartilham energia. Se cada célula decidisse agir sozinha, você não sobreviveria nem por 1 minuto. O corpo só existe porque existe cooperação. O corpo só é saudável quando essa cooperação é fluida. O corpo adoece quando essa cooperação é rompida. O que é o câncer? Uma célula que para de cooperar. Uma célula que age isoladamente. Uma célula que tenta sobreviver às custas do organismo. Quando isso acontece, o equilíbrio se perde. Porque a vida não é um projeto individual. A vida é uma obra coletiva. Agora pense, se isso é verdade no corpo, por que seria diferente da humanidade? A evolução progride pela união, não pela força. Um dos maiores erros interpretativos da história foi acreditar que Darwin disse que apenas o mais forte vence. Ele nunca disse isso. Darwin observou que os organismos mais adaptáveis, aqueles capazes de criar relações, integrar-se ao meio, ajustar-se, eram os que prosperavam. E estudos modernos mostram, as espécies mais cooperativas são as que mais evoluem. A vida avança quando existe colaboração, simbiose, interdependência, parceria, troca, comunicação, empatia biológica. A evolução não é uma corrida. É uma dança. E a dança é coletiva. As mitocôndrias dentro das nossas células são o maior exemplo. Elas não começaram como parte do nosso corpo. Eram bactérias independentes que se associaram às células primitivas, criando uma parceria que deu origem à vida complexa. Ou seja, tudo o que somos nasceu de um ato de cooperação. A vida próspera quando existe harmonia. Quando você observa a floresta, não está vendo plantas isoladas. Está vendo uma comunidade viva. As árvores compartilham nutrientes por redes subterrâneas. Avisam umas às outras sobre predadores. Distribuem energia para árvores mais velhas ou mais fracas. Criam sombra, abrigo e alimento para outras espécies. A floresta é um organismo. O oceano é um organismo. A Terra é um organismo. E você é uma célula desse grande corpo chamado planeta. Tudo que você faz reverbera. Tudo que você pensa influencia. Tudo que você sente se transmite ao campo da vida. Assim como no corpo humano, a saúde do planeta depende da cooperação de todas as suas partes. Quando estamos alinhados com esse fluxo, sentimos paz. Quando estamos desconectados dele, sentimos sofrimento. A espiritualidade ancestral já sabia. Muito antes da biologia existir como ciência, as grandes tradições espirituais já afirmavam: somos todos um corpo. Tudo está interligado. O que faz ao outro, faz a si mesmo. O amor é a força da criação. Cada ser é uma célula do todo. A vida é um organismo vivo. A biologia moderna apenas confirma, agora com evidências, aquilo que místicos sempre souberam pela experiência direta: a separação é uma ilusão mental. A vida é unidade expressa em diversidade. Quando você age com compaixão, você se harmoniza com o fluxo da vida. Quando age com egoísmo extremo, você se desconecta da inteligência cooperativa que sustenta o universo. Todas as tradições espirituais falam de amor porque, biologicamente, o amor é a cooperação. O amor é a vibração da unidade percebida. O amor é o movimento natural da vida se reconhecendo em tudo. A mente humana. Por que sofremos? Grande parte do sofrimento humano vem da crença em separação. Quando a mente acredita que está sozinha, ela luta. Compete. Sobrevive. Defende. Ataca. Se isola. Mas quando a consciência desperta, ela percebe que a vida é uma rede. E sente um alívio profundo. Você não está sozinho. Nunca esteve. Biologicamente, emocionalmente, espiritualmente.
Cada ser humano é como uma célula no grande organismo da humanidade. Quando uma célula desperta, ela influencia as células ao redor. Quando um ser humano eleva sua consciência, ele eleva o campo humano. É por isso que sua transformação pessoal é tão importante. Ela não é apenas sua. Ela é coletiva. Cooperação não é fraqueza, é inteligência evolutiva. A sociedade ensinou que competir é ser forte. Mas a natureza mostra o contrário. O que coopera sobrevive, o que compete excessivamente colapsa. O ego tenta vencer sozinho. A consciência quer crescer junto. A cooperação não é submissão. Não é passividade. Não é ingenuidade. A cooperação é a capacidade de reconhecer eu sou parte do todo. E meu bem-estar depende do bem-estar do conjunto. A sociedade humana só encontrará equilíbrio quando compreender isso. Enquanto operarmos na lógica da separação, viveremos doenças, desigualdade, violência, desconexão. Quando compreendermos que somos células de um mesmo organismo, iremos desejar o bem de todos naturalmente. A vida é um circuito de doação e recepção. Cada célula dá e recebe. Cada órgão dá e recebe. Cada ecossistema dá e recebe. A natureza não retém nada. A natureza não acumula. A natureza não teme perda. Quando damos, a vida circula. Quando recebemos, a vida retorna. Isso vale para o corpo, para a mente, para as relações, para a economia, para a sociedade, para a espiritualidade. O que você dá ao mundo, energia, amor, intenção, presença, compreensão, retorna multiplicado. Porque o mundo não é algo externo. O mundo é o seu campo expandido. O ser humano como integrador da vida. Nós somos a espécie que persegue a própria percepção. A vida desperta para si mesma através de nós. Somos pontes entre matéria e consciência, instinto e sabedoria, natureza e cultura, ciência e espírito. E a nossa grande missão evolutiva é simples: aprender a cooperar com a vida. Não contra ela. Não acima dela. Não separados dela. Mas com ela. Quando cooperamos com a natureza, criamos abundância. Quando cooperamos com outros seres humanos, criamos harmonia. Quando cooperamos com nós mesmos, criamos saúde, clareza e paz interior. E a cooperação suprema é reconhecer que somos parte de um só campo vivo, o campo da consciência universal. O despertar, a cooperação como estado de ser. Quando você percebe profundamente que tudo é algo muda para sempre. Você para de lutar contra a vida. Para de se comparar com os outros. Para de buscar validação externa. Para de viver no medo da escassez. Porque entende que o que é do todo sustenta cada parte. E o que sustenta cada parte fortalece o todo. A cooperação se torna natural. A compaixão se torna espontânea. A empatia se torna inevitável. A generosidade se torna prazerosa. A vida se torna fluxo. Porque você lembra, eu sou parte. Eu sou o todo. Eu sou vida. Conclusão: a biologia da cooperação é o espelho vivo da espiritualidade. A ciência mostra como a vida coopera. A espiritualidade mostra por que a vida coopera. Ambas revelam a mesma verdade: a existência é a unidade dividida em infinitas formas momentâneas. E cada uma dessas formas existe para contribuir com o todo. Você é uma expressão única da consciência universal. E quando vive a partir dessa verdade, a vida inteira se reorganiza ao seu redor. Até agora, exploramos a física da interconexão e a biologia da cooperação. Agora, avançaremos para algo ainda mais profundo. A mente não é apenas algo que acontece dentro do cérebro. A mente é um campo de informação. Entender isso muda absolutamente tudo. O modo como você pensa, sente, se percebe e se relaciona com a vida. Este é um convite para transcender fronteiras mentais e adentrar um território onde ciência e espiritualidade finalmente se encontram. A ilusão da mente limitada ao cérebro. Durante séculos acreditamos que a mente era um produto físico, localizado dentro da cabeça, restrito às sinapses e neuroníons.
Mas, assim como antes acreditavam que a Terra era o centro do universo, essa visão hoje se mostra limitada. Ela não é falsa. É apenas pequena demais. O cérebro não produz a mente, ele recebe, decodifica e transmite informação. Como um rádio que capta ondas invisíveis. Como um computador que interpreta dados. Como um instrumento afinado que permite que a consciência se expresse. A mente é maior que o cérebro, mais ampla que o corpo, mais sutil que o tempo, mais profunda que o espaço. Você não está contido dentro da mente. Você acontece dentro dela. O campo mental, uma realidade reconhecida pela ciência moderna. A física nos mostra que tudo é campo. Campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional, campo quântico. E a neurociência moderna agora reconhece: o cérebro gera um campo eletromagnético que contém informação, e esse campo afeta e é afetado por outros campos. Isso significa que seus pensamentos não ficam presos no crânio, suas emoções irradiam sinais. Sua mente interage com o ambiente, sua vibração influencia outros seres, a consciência é participativa, não isolada. O corpo inteiro participa da mente. E a mente participa do universo. A consciência não está dentro do corpo, o corpo está dentro da consciência. Aqui entramos no território da sabedoria ancestral. Por milhares de anos, tradições espirituais afirmam que a consciência é o campo fundamental da existência. O corpo aparece dentro dela. E não o contrário. Hoje, alguns físicos e filósofos da mente começam a considerar o mesmo, que a consciência talvez não seja um produto do cérebro, mas uma propriedade fundamental do universo, como o espaço, o tempo e a energia. Se isso é verdade, então, você não pensa sozinho, você não percebe isoladamente. Você não existe como uma ilha psíquica, você é um ponto de atenção dentro de um campo maior. Todo pensamento é uma onda, toda intenção viaja, toda consciência é conectada. A mente individual seria como um redemoinho dentro de um vasto oceano. O redemoinho tem forma própria, mas é feito da mesma água, do mesmo movimento, da mesma essência. Essa essência é a consciência universal. O cérebro como interface, a mente como frequência. Imagine o cérebro como uma antena. O que a antena capta depende da frequência em que está sintonizada. Da mesma forma, seu estado interior, calmo, tenso, grato, ansioso, amoroso, confuso, altera a frequência da sua mente. E essa frequência determina o tipo de pensamento que você acessa, a qualidade da sua intuição, a clareza da sua percepção, as oportunidades que você enxerga, as emoções que fluem, as sincronicidades que aparecem, o nível de consciência que você habita. Mudar sua vibração muda o tipo de informação disponível para você. Isso explica por que a meditação expande insights, a gratidão atrai clareza. O amor abre caminhos, o medo distorce a percepção, a raiva reduz possibilidades. O silêncio revela respostas. O silêncio é a sintonia mais alta que existe. É nele que o campo mental se alinha ao campo universal. O campo mental é coletivo. A mente humana é um organismo compartilhado. Assim como o corpo humano é um coletivo de células cooperando, a mente humana é um coletivo de consciências interagindo. O campo mental é compartilhado. E isso não é uma metáfora, é literal. Quando você pensa algo, você gera um padrão de vibração. Esse padrão entra no campo coletivo e influencia outras mentes sintonizadas na mesma frequência. Da mesma forma, quando alguém pensa algo, isso pode influenciar você. Pensamentos positivos contagiam, emoções negativas se espalham. A compaixão se multiplica, o medo se dissemina. A paz se irradia. A sabedoria ecoa. A mente humana é como uma grande nuvem de informação, um campo vivo onde cada indivíduo influencia o todo, e o todo influencia cada indivíduo. Isso é exatamente o que tradições espirituais chamam de inconsciente coletivo, campo acástico, mente universal, grade planetária, memória da humanidade. E agora a ciência começa a apontar na mesma direção. A influência do estado emocional na percepção da realidade. Tudo que você sente altera a forma como sua mente interage com o campo.
Estados elevados, como gratidão, amor, presença e compaixão, produzem coerência. Coerência cria clareza. Clareza acessa informação mais profunda. Estados densos, como medo, raiva, ansiedade, apego, resistência, produzem incoerência. Incoerência cria ruído. Ruído bloqueia a informação. A pergunta é: o universo muda? Ou você muda a forma como o percebe? A resposta é: os dois. Sua mente muda sua experiência do mundo. E sua experiência do mundo retroalimenta a mente. Quando você eleva seu estado, você literalmente eleva a realidade que pode perceber. Por isso a elevação da consciência é tão transformadora. Ela não muda apenas você, muda o campo que você acessa. A intuição, comunicação com o campo. Muitas pessoas acreditam que a intuição é um instinto misterioso. Mas, na verdade, ela é um tipo de percepção. Quando a mente está sintonizada em frequências elevadas, ela acessa informações que não vêm da lógica linear. São informações que vêm do campo. Insights inesperados, visões internas, pressentimentos, sincronicidades, sonhos profundos, sensações instantâneas, clareza súbita. Tudo isso é comunicação. A intuição é o modo como a mente capta informação além da análise racional. A lógica vê a superfície. A intuição vê a totalidade. A mente intuitiva não pensa, ela reconhece. A mente como criadora, informação molda a realidade. Se o universo é composto por energia e informação, e se a mente é um campo que também emite energia e informação, então existe uma conclusão inevitável. A mente interage com a realidade. A mente influencia a matéria. A mente molda probabilidades. A mente cria caminhos. Isso não significa que basta pensar positivo para tudo acontecer. Significa que a realidade responde à sua vibração. Pensamentos são ondas. Emoções são ressonâncias. Intenções são direções. Atenção é força criadora. O que você mantém na mente se torna movimento. O que você repete se torna campo. O que você acredita se torna filtro. O que você sente se torna imã. A realidade é participativa. E você participa dela a cada instante. O silêncio, o portal para o campo infinito. Quando você silencia a mente, reduz o ruído. Quando reduz o ruído, a frequência se eleva. Quando a frequência se eleva, o campo se abre. Quando o campo se abre, a consciência se expande. O silêncio não é ausência de som, é presença de si. O silêncio é o lugar onde você deixa de ser eu isolado e volta a ser consciência infinita, conectada ao campo universal, plena de informação, plena de sabedoria, plena de presença. A meditação é a prática que ativa essa expansão. Ela não serve para esvaziar a mente. Ela serve para permitir que você perceba a mente maior. Você é o campo experimentando a si mesmo. No fundo, não existe em minha mente e sua mente. Existe uma consciência expressa por bilhões de circuitos individuais. Assim como uma floresta é feita de milhares de árvores, mas é uma só vida expandida. Quando você pensa, o universo pensa através de você. Quando você sente, o universo sente através de você. Quando você desperta, o universo desperta em você. Porque você não é um observador separado. Você é o campo se reconhecendo na forma de um ser humano. A mente como ponte entre a individualidade e o todo. Ela é o ponto de encontro entre o invisível e o visível, o sutil e o material, o eterno e o temporário, o eu e o todo. Quando você compreende que a mente é um campo de informação vivo e conectado, sua relação com a vida muda totalmente. Você deixa de ser uma pequena gota perdida no oceano e se reconhece como o oceano inteiro, vivendo temporariamente na forma de uma gota. Esse é o verdadeiro despertar. E é para isso que estamos aqui. Bloco 4. A consciência além do cérebro, a natureza holográfica da realidade. O erro fundamental, acreditar que somos o que pensamos. Desde pequenos fomos ensinados que eu sou a minha mente. Eu penso, logo existo.
Minha consciência está no meu cérebro. Mas isso é como dizer que a luz está dentro da lâmpada, ou que a internet está dentro do celular. A lâmpada não cria luz, apenas permite que ela se manifeste. O celular não cria a internet, apenas acessa algo maior. E o cérebro não cria consciência, ele sintoniza um campo mais amplo. O cérebro é o instrumento. A consciência é o campo. Essa simples mudança de perspectiva altera toda a visão da existência. É o ponto onde ciência avançada e espiritualidade ancestral começam a se encontrar. A consciência como campo não local. Na física, o termo não local significa não limitado pelo espaço, não confinado a um ponto, não preso a uma estrutura. Vários fenômenos científicos já conhecidos são não locais: o emaranhamento quântico, onda e partícula coexistindo, campos eletromagnéticos estendidos, hologramas contendo todo em cada parte. A consciência parece seguir o mesmo padrão. Ela não está dentro do cérebro. Ela opera através dele, mas não se limita a ele. Assim como a música não está dentro do rádio, a imagem não está dentro da televisão, o campo gravitacional não está dentro de um ponto específico, um holograma não está em um único lugar. A consciência é distribuída, não localizada. É abrangente, não confinada. É fundamental, não derivada. E isso explica inúmeros fenômenos humanos que a visão materialista nunca conseguiu explicar: intuições súbitas, sincronicidades, experiências de quase morte, consciência expandida em meditação, percepção além dos sentidos, sentimentos que atravessam distância, saberes que não foram aprendidos. Quando entendemos que a consciência é um campo, tudo isso deixa de ser misterioso e passa a ser natural. O cérebro como decodificador do campo consciente. Imagine que a consciência é como um grande oceano de informação. E cada ser humano é como uma onda única dentro desse oceano. A onda tem forma própria, mas é feita da mesma água. A consciência individual é uma expressão da consciência universal. O cérebro funciona como um receptor e modulador dessa informação, como um decodificador. Ele não cria pensamentos, emoções ou percepções. Ele transforma informação sutil em experiência humana. Assim como o olho não produz luz, o ouvido não produz som, o computador não produz internet, a antena não produz sinal. O cérebro não produz consciência, ele sintoniza a consciência. E a qualidade dessa sintonia depende do estado interno. Medo restringe, raiva distorce, ansiedade fragmenta, presença amplia, amor eleva, silêncio expande. Quanto mais coerente o estado interior, mais ampla a consciência percebida. A realidade holográfica, cada parte contém o todo. Agora chegamos ao ponto mais profundo deste bloco. A física moderna sugere que o universo pode ser holográfico. Isso significa, cada parte contém informação do todo. No holograma, se você quebra um pedaço, cada fragmento ainda contém a imagem inteira, o todo está em todas as partes, tudo está conectado por informação compartilhada. Essa ideia se conecta perfeitamente com a espiritualidade. Deus está em tudo. O todo está na parte. O reino está dentro de vós. Mas agora, pela primeira vez, ciência e misticismo dizem a mesma coisa. Se o universo é um holograma, então, cada célula contém o plano da vida, cada átomo contém padrões universais, cada mente contém vestígios da consciência total, cada ser expressa o infinito através do finito. E é por isso que experiências profundas de consciência dão a sensação de unidade, pertencimento, clareza, expansão, transcendência. Você não está se conectando ao todo. Você está se lembrando de que sempre foi parte dele. A visão espiritual, o universo como mente viva. Todas as tradições místicas afirmam uma coisa em comum: a consciência é a base da existência. O universo nasce dela. Budismo, a mente cria o mundo. Vedanta, o Brahman é a consciência. Cristianismo místico, no princípio era o verbo. Cabala, a luz antecede a forma. Xamanismo, o espírito sonha a realidade. Hoje, físicos e filósofos começam a considerar o mesmo, que a consciência é o fundamento da realidade, e não um subproduto dela. A ordem se inverteria. A matéria não gera consciência.
A consciência organiza a matéria. Assim, a vida surge porque a consciência quer experienciar, o universo se organiza em direção à complexidade, a evolução é um caminho de auto-reconhecimento, cada ser contribui para a expansão do todo. Nesse modelo, o universo não é uma máquina. É um organismo. É um ser. É a consciência manifestada. E você é um ponto dessa consciência se percebendo. O cérebro como filtro da imensidão. Um dos insights mais profundos é este. O cérebro não expande a consciência, ele limita. Ele filtra. Ele reduz. Assim como uma câmera fotografa apenas parte da luz e um microfone capta apenas parte do som, o cérebro filtra o campo infinito da consciência para que possamos viver uma experiência humana funcional. Sem esse filtro, você perceberia todos os pensamentos, todas as emoções, todas as energias, todas as memórias, todas as possibilidades, todas as dimensões. A vida se tornaria impraticável. Por isso o cérebro reduz o todo a algo manejável. Mas quando você silencia a mente, relaxa o corpo, eleva a sua energia. O filtro se abre. E o campo maior se revela. É isso que chamamos de estados elevados, expansão da consciência, iluminação, despertar, insight profundo, percepção multidimensional. Você não atinge a consciência maior. Ela sempre esteve aqui. Você apenas reduz o filtro. A consciência continua além da morte física. Se o cérebro não produz consciência, mas apenas a recebe. Então, quando o cérebro cessa, a consciência não acaba. Ela apenas muda de estado. Assim como desligar o rádio não desliga a estação, quebrar a lâmpada não apaga a luz, encerrar o sonho não elimina o sonhador. A consciência é o campo. O corpo é o instrumento. Estudos sobre experiências de quase morte, memórias precisas fora do corpo, lucidez em momentos sem atividade cerebral, tudo isso reforça a mesma ideia. A consciência transcende o organismo. A vida continua além da forma. Isso não é fantasia. É coerência com o modelo de campo consciente não local. 8. Você não está no universo. Você é o universo se percebendo. Se o universo é holográfico, a consciência não local, o cérebro é um filtro, e o todo está na parte. Então chega-se à conclusão inevitável. Você não é um indivíduo separado vivendo no universo. Você é o próprio universo vivendo através de um indivíduo. O cosmos se torna consciente de si através dos seus olhos, dos seus pensamentos, das suas emoções, da sua jornada. Você é uma janela por onde o todo observa a si mesmo. E quanto mais sua consciência se expande, mais o universo se reconhece em você. Essa é a verdadeira elevação da consciência humana. O propósito da experiência humana. Se a consciência é universal e ilimitada, por que se manifestaria numa forma limitada como um ser humano? A resposta é profunda, para experienciar, para sentir, para aprender, para se transformar, para criar, para expandir, para amar. A consciência infinita só pode conhecer certas experiências através da vida humana, o toque, a vulnerabilidade, o desafio, a coragem, o perdão, a compaixão, o vínculo, a superação, a entrega, o amor encarnado. Você é consciência infinita vivendo uma experiência temporária para evoluir na eternidade. A consciência é maior do que tudo aquilo que você imagina sobre si mesmo. Quando compreendemos a consciência além do cérebro e a natureza holográfica da realidade, tudo muda. A morte perde o poder. O medo perde o domínio. A separação perde o sentido. O ego perde o controle. A mente se expande. A vida se aprofunda. O amor se intensifica. A compaixão floresce. E a unidade se revela. A pergunta deixa de ser: quem sou eu? E passa a ser: quem é esse universo que respira através de mim? A partir daqui, a vida deixa de ser uma luta e se torna uma dança. Uma dança entre o finito e o infinito, entre o humano e o divino, entre o eu e o todo. E é nessa dança que nos tornamos aquilo que sempre fomos: consciência. Pura, infinita, eterna, unida.
Há um ponto em que toda a ciência verdadeiramente evoluída se curva diante do mistério da experiência interior. A física pode descrever o cosmos, a biologia pode mapear a vida, a neurociência pode estudar o cérebro, mas, por enquanto, nenhuma ferramenta externa consegue tocar aquilo que se move dentro de nós, a experiência direta do ser, da presença viva, da consciência observadora. É aqui que nasce a verdadeira espiritualidade, não como crença, não como religião, não como dogma, mas como ciência interior. A espiritualidade autêntica é a ciência da experiência subjetiva, uma investigação rigorosa, profunda e honesta sobre quem somos, como percebemos e o que é a própria consciência. E nesta fase da história, estamos finalmente preparados para compreender que sem integrar a espiritualidade, a ciência permanece incompleta, e sem integrar a ciência, a espiritualidade não tem estrutura suficiente para se universalizar. Pela primeira vez, humanidade, filosofia, física, biologia, psicologia e sabedoria ancestral começam a apontar para a mesma direção. O centro do universo que buscamos lá fora sempre esteve dentro. A ciência interior começa quando o observador volta-se para si. A maior virada de chave ocorre quando entendemos que a realidade é construída não apenas por partículas, energia e leis naturais, mas também por percepção, interpretação, significado e consciência. A física quântica revelou que o observador participa da construção da realidade. A neurociência mostrou que a mente altera o próprio cérebro. A epigenética demonstrou que nossas percepções moldam a biologia. A psicologia profunda ensinou que nossos padrões internos moldam o mundo externo. A sabedoria espiritual milenar afirma que a consciência cria ou organiza a experiência. E quando juntamos tudo isso, algo extraordinário emerge. Somos coautores internos da realidade que vivemos. A espiritualidade não é então um escape do mundo, mas sim o estudo da fonte a partir da qual o mundo é percebido. O templo verdadeiro está no interior. A espiritualidade como ciência interior nasce quando o sagrado deixa de ser um local geográfico e passa a ser um estado de consciência. Não está numa catedral, num templo, numa montanha, num guru ou num livro sagrado. Está na qualidade de presença que você experimenta quando fecha os olhos e percebe a vida pulsando dentro de você. O templo é o silêncio. O altar é a respiração. A escritura sagrada é a experiência vivida. O mestre é a consciência que observa. Quando você se volta para dentro com profundidade, torna-se o pesquisador e o laboratório ao mesmo tempo. É a investigação suprema, o estudo da própria essência. As tradições espirituais sempre afirmaram que a consciência é a base da realidade. Hoje, uma parte crescente da ciência começa a se aproximar dessa mesma ideia. Físicos discutem o princípio da consciência fundamental, neurocientistas questionam o materialismo tradicional, estudiosos da mente investigam experiências de quase morte, memória sem cérebro e campo unificado de informação. Filósofos analisam a hipótese de que a consciência é o fundamento, não um subproduto do cérebro. A espiritualidade como ciência interior surge quando reconhecemos que a consciência é o ponto de partida da experiência, e não seu resultado final. Você é a consciência que percebe. Você é o espaço onde os pensamentos ocorrem. Você é o campo onde o mundo aparece. Isso muda tudo. A experiência interior é um laboratório vivo. Assim como a física tem suas leis, a espiritualidade interior também tem. Lei do silêncio. Quanto mais quieta a mente, mais clara a percepção. Lei da atenção. Aquilo que você foca se expande. Lei da coerência. Quando emoção, mente e ação se alinham, a realidade muda. Lei da rendição. Soltar permite que a vida flua. Lei da unidade. Tudo o que fazemos ao outro retorna a nós, porque o outro é nós em outra forma. São leis tão reais quanto a gravidade, não porque foram escritas em um livro, mas porque podem ser experienciadas diretamente. O coração, o centro de inteligência mais profundo do ser. A ciência começa a reconhecer o que as tradições espirituais afirmam há milênios. O coração não é apenas uma bomba muscular. É um centro de percepção, coerência e informação. O campo eletromagnético do coração é o mais forte do corpo. Ele se sincroniza com emoções, com a respiração e até com outros corações. Pesquisas mostram que estados de gratidão e compaixão reorganizam o campo cardíaco,
O campo cardíaco influencia o cérebro segue a coerência criada pelo coração. Isso significa que o estado emocional determina a estrutura da percepção, e não apenas o contrário. Quando o coração está em coerência, a mente se aclara. A vida se harmoniza. A consciência se expande. A espiritualidade como ciência do autodomínio. Se as ciências externas estudam o mundo, a espiritualidade interior estuda o operador do mundo, você. Ela investiga como sua mente cria interpretações, como suas emoções constroem padrões, como seus pensamentos moldam sua experiência, como a consciência pode se expandir para além dos limites do eu. Seu laboratório é seu dia. Seu experimento é sua reação. Seu resultado é sua transformação. E a conclusão de toda pesquisa interior séria é simples e transformadora. O universo é mental, energético e consciente, e tudo começa dentro de você. A prática interior como o caminho da evolução humana. A ciência interior não é teórica. É prática. É vivida. É incorporada. Ela cresce quando você medita, observa a si mesmo, escolhe com consciência, respira com presença, sente com profundidade, age com compaixão. Cada vez que você deixa o ego diminuir, a consciência cresce. Cada vez que você solta o controle, a realidade flui. Cada vez que você escolhe o amor ao invés do medo, a vida te responde com harmonia. A nova humanidade nasce dentro de cada ser humano. Toda mudança externa só acontece depois de uma mudança interna. Por isso, a espiritualidade como ciência interior não é apenas um caminho pessoal, é um caminho para toda a humanidade. Quando o indivíduo desperta, sua vibração toca muitos. Quando muitos despertam, a consciência coletiva se transforma. Se quisermos uma sociedade mais justa, uma economia mais humana, uma ciência mais sábia, uma tecnologia mais ética, um mundo mais compassivo, precisamos primeiro cultivar o despertar interior. A transformação do planeta começa na transformação da mente. A evolução da humanidade começa na evolução da consciência. E você é parte essencial desse processo. Chegamos ao ponto em que ciência e espiritualidade não são mais opostas, são convergentes. A ciência explica como o universo funciona, a espiritualidade explica como o experienciamos. Juntas, descrevem o todo. A espiritualidade como ciência interior não pede crença, pede observação. Não exige fé, exige presença. Não impõe respostas, abre portas. E quando você atravessa essas portas, quando olha para dentro com profundidade, descobre algo que sempre esteve esperando. Você não é um pequeno ser perdido no universo. Você é uma expressão consciente do próprio universo olhando para si mesmo. Antes de começarmos, uma mensagem importante para você que está acompanhando essa jornada. Este é o último bloco da nossa primeira série, A Ciência da Unidade. E já quero te lembrar que a série 2 será absolutamente imperdível. O despertar da consciência humana, um mergulho profundo na evolução interior, no ego, na sombra, na luz, na expansão da autoconsciência e no salto da humanidade para uma nova visão de si mesma. Então, se ainda não fez isso, inscreva-se no canal Elevação da Consciência, curta este vídeo, ative o sininho, compartilhe e deixe seu comentário. Isso nos ajuda a levar essa mensagem ao máximo de pessoas. Agora, respire fundo. E vamos juntos entrar no capítulo mais profundo da série. A unidade como destino evolutivo humano. Há momentos na história em que a humanidade avança não porque descobre algo novo, mas porque se recorda do que sempre soube. Momentos em que velhas crenças se dissolvem, em que antigas fronteiras perdem o sentido e em que o ser humano olha para si e para o cosmos com novos olhos. Estamos vivendo exatamente esse momento agora. Um período em que ciência, filosofia e espiritualidade começam a convergir não por acaso, mas porque o próximo passo evolutivo da humanidade é a unidade. E para compreender esse destino, precisamos olhar profundamente para a realidade que nos cerca e para a realidade que somos. O universo não é um conjunto de partes, é um organismo vivo. A física moderna mostra que não existem objetos verdadeiramente separados.
O que chamamos de coisas distintas são apenas padrões temporários que emergem de um mesmo campo subjacente de energia e informação. O universo não é uma máquina, é um organismo em constante autoexpressão. As galáxias se organizam como redes neurais, as células se comportam como ecossistemas cooperativos, e nós, seres humanos, somos expressões conscientes de um mesmo processo universal. A ciência aponta para a interconexão. A espiritualidade aponta para a unidade. A consciência humana começa a perceber isso. Quando olhamos profundamente, percebemos que não estamos no universo, somos o universo em forma humana. 2. A biologia revela: a vida evoluía através da cooperação. Durante muito tempo acreditamos que a vida era guiada apenas pela competição. Mas hoje sabemos que a cooperação é a força mais poderosa da evolução. Células cooperam. Ecossistemas cooperam. Sociedades cooperam. A própria vida humana é resultado de bilhões de anos de organismos que descobriram que sobreviver juntos era mais poderoso que sobreviver isoladamente. A biologia não mente, a evolução favorece a unidade. O próximo passo para nossa espécie não será dado através da dominação, mas da colaboração. Não será guiado pelo medo, mas pela consciência. Não será movido pelo individualismo extremo, mas pela percepção do todo. 3. A mente humana está mudando, e a nova percepção é a da interexistência. Vivemos uma transição neurológica e cognitiva. A ciência mostra que novos circuitos de empatia, compaixão e consciência coletiva estão se fortalecendo. A espécie humana começa a perceber que suas ações têm impacto sistêmico, seu sofrimento é parte do sofrimento coletivo, sua cura contribui para a cura do todo, suas escolhas constroem realidades compartilhadas. Estamos começando a sentir o mundo como um organismo único. Estamos saindo do eu separado para entrar no nós interligado. Esse é o início da consciência planetária. 4. A espiritualidade confirma: somos uma só consciência em diferentes expressões. Todas as grandes tradições espirituais, do Vedanta ao cristianismo místico, do budismo ao sufismo, apontam para a mesma verdade fundamental: a vida é uma só. A consciência é uma só. Deus, universo, totalidade, tudo é a mesma essência usando infinitas formas. Você não é uma parte da vida. Você é a própria vida experienciando a si mesma através do seu ponto de vista único. Quando você olha nos olhos de outra pessoa, é o universo observando o universo. Quando você sente amor, é a consciência reconhecendo a si mesma em outra forma. Quando você pratica compaixão, é a unidade lembrando de sua verdadeira natureza. A espiritualidade é o reconhecimento direto da interconexão que a ciência está finalmente confirmando. 5. A humanidade está no início de um novo ciclo evolutivo. Há milênios, vivemos num estado de consciência fragmentado. Dividimos o mundo em eu e o outro, nós e eles, certo e errado, matéria e espírito. Mas agora, a humanidade está despertando para a realidade fundamental. Não existe separação, existe interdependência. Isso está reformulando nossa ciência, nossa espiritualidade, nossa psicologia, nossa política, nossa economia, nossa forma de viver em sociedade. O novo ciclo humano será construído não sobre o medo, mas sobre a consciência. Não sobre o controle, mas sobre a cooperação. Não sobre a ignorância, mas sobre sabedoria. A unidade não é apenas um conceito espiritual, é um estágio evolutivo. A unidade como destino, o humano que estamos nos tornando. O ser humano do futuro, que já está nascendo agora, será mais consciente, mais presente, mais compassivo, mais conectado, mais intuitivo, mais sábio, mais harmonizado com o planeta, mais alinhado com a verdade interior. Será um ser que vive menos na mente fragmentada e mais no campo unificado da consciência. Será um ser que entende que ferir o outro é ferir a si mesmo, destruir a natureza é destruir o próprio corpo, odiar é um estado de inconsciência, amor é o campo fundamental da existência. Esse ser humano, mais desperto, mais pleno, mais unido, é o nosso destino. Não porque é uma utopia, mas porque é a direção natural da evolução da vida, da consciência e do universo. O início da elevação da consciência é agora.
Tudo o que estudamos nesta série, física, biologia, informação, consciência, espiritualidade, aponta para a mesma conclusão: a unidade não é um ideal. É a natureza real do universo. E estamos finalmente nos tornando capazes de vivê-la conscientemente. Estamos no primeiro passo de um salto evolutivo que mudará a forma como vivemos, sentimos e criamos realidade. E esse salto começa dentro de cada pessoa que desperta. Quando você se transforma, o mundo muda. Quando você expande sua consciência, a consciência coletiva se expande. Você faz parte da mudança. Você é a mudança. E assim concluímos a nossa primeira série, A Ciência da Unidade, um mergulho profundo na interconexão entre tudo o que existe. Mas esta jornada está apenas começando. Agora entramos na série 2, O Despertar da Consciência Humana, um dos conteúdos mais transformadores que você verá neste canal. Falaremos sobre estágios da consciência, ego, sombra e luz, sofrimento como caminho, expansão da autoconsciência, salto coletivo e a humanidade como um organismo vivo. Então, se você deseja caminhar conosco nessa evolução, inscreva-se agora no canal Elevação da Consciência, curta este vídeo, ative o sininho e deixe seu comentário. A série 2 será profunda, reveladora e absolutamente essencial para este momento da humanidade. Nos vemos lá. E lembre-se, somos um. Sempre fomos. Sempre seremos.